E aí, pessoal, beleza? Então, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo, tá? Mas antes, vamos aos comerciais, né? Lembrando, então, que a partir de janeiro eu vou estar abrindo mais uma turma, né? Essa vai ser a quarta turma de inglês para concurso público, tá? Para professor de inglês, tá? Concurso para professor de inglês. Esse curso tem mais ou menos a duração de 7 a 8 meses. Cada ano ele aumenta um pouquinho, né? Porque eu vou atualizando ele, colocando novos conteúdos, novas aulas, né? São 2 aulas mensais, tá? Essas aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas para quem não consegue acompanhar no dia e no horário. Esse ano de 2025, elas serão nas sextas-feiras, tá? O mês de janeiro a gente já tem agendado, então, para o dia 10 e o dia 24 de janeiro, às 19h30. Elas têm a duração mais ou menos de 1 hora e meia, pode passar disso, tá? É um grupo fechado no WhatsApp, onde eu disponibilizo o material, o link das aulas e a gravação no dia seguinte. Vocês recebem o material em PDF, geralmente 2 dias, um dia antes da aula, para quem quiser resolver as atividades antes, tá? Cada mês tem um grupo específico e o valor mensal é de R$ 60, tá? Acertado pelo Pix. Essa aula não vai estar na minha plataforma, tá? Essa aula é diretamente comigo. Então, quem quiser fazer, eu vou deixar o meu WhatsApp, o link, tudo certinho, o link do grupo para informações, sem compromisso, tá? Na descrição do vídeo depois. E quem tiver interessado, então, em participar desse curso de inglês para concurso público para professor de inglês, é só entrar lá, me chamar no WhatsApp ou nesse grupo especial para informações, tá? A gente já inicia em janeiro. A partir do momento que você faz o pagamento do mês, eu já te adiciono no grupo fechado e a gente já começa aí a trocar uma ideia. Enfim, dia 10 de janeiro, quando a gente vê tá aí, né? Hoje que eu tô gravando é dia 14 de dezembro, então é menos de um mês já para a gente começar. E é o que eu sempre digo: se você está afim de fazer um concurso, você sabe que você vai fazer um concurso público, mas você ainda não sabe que banca, não sabe qual concurso, ou você está no último ano da faculdade de letras em inglês, cara, começa a se preparar, porque o concurso público não é, vai sair o edital, daí eu começo a estudar. Os assuntos são sempre o mesmo. Você sabe que você vai ter um texto para interpretar, você sabe que você precisa se preparar com vocabulário, você sabe que você precisa estudar gramática. Começa a estudar antes, você tem que começar a estudar ontem, na verdade, tá? É o que eu sempre digo, você tem que estar preparado. A hora que você pegar o edital, você sabe que você já se preparou com leitura e interpretação, você sabe que o teu vocabulário é bom, você sabe que você tem que dar uma reforçada em certos tópicos. Agora, se você ficar esperando sair o edital, sair a data do concurso, para você estudar uma semana antes, sinto muito, mas a gente não faz milagre, né? Então, começa a se preparar antes, para quando você pegar o edital, você já sabe o que você tem que estudar. Então, tá aqui, depois eu deixo todas as informações na descrição do vídeo, e agora vamos para a prova que eu vou analisar. Vou dar uma pausa aqui no vídeo para daí a gente voltar com a prova, tá ok? Então, vamos lá. Hoje a gente vai analisar a prova IBAN. Eu vou mudar essa cor aqui. IBAN Paracambi, tá? Rio de Janeiro. Essa prova aconteceu dia 1º de dezembro. Estou um pouco atrasada, mas eu estou bem enrolada com as minhas coisas, tá? Depois do falecimento do meu pai, ficou bem difícil voltar ao meu ritmo de trabalho. Mas vamos lá, devagarinho a gente consegue. Então, essa prova aqui é IBAN Paracambi, estado do Rio de Janeiro. Quem tiver prova, gente, quiser me mandar para eu colocar aqui no canal, tem o meu WhatsApp profissional aí depois na descrição, tá? Vocês podem me enviar, eu só peço que envie no meu WhatsApp sempre a prova e o gabarito, tá? Eu gosto de ter o gabarito para poder comparar, ver se realmente. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo dos gabaritos, mas enfim, só para que eu tenha uma base, porque é a minha cara que tá a tapa aqui no canal, né? Então eu gosto de sempre ter o gabarito para analisar, tá bom? Então, aqui, ó. Primeiro texto da prova da IBAN foi What are the effects of social media on peer pressure? Então, quais são os efeitos da mídia social na peer pressure? O que é peer pressure? Peer pressure é uma expressão em inglês que significa a pressão
que as pessoas sofrem dos seus colegas, da sua turma, tá? Principalmente os adolescentes, né? Então, peer pressure é aquela pressão que a gente sofre dos seus pares, né? Dos seus amigos, dos seus colegas, tá? Então, peer aqui seria essa questão da tua rodinha social, dos teus colegas socialmente falando, tá? Então, essa pressão que geralmente é atribuída aos teus pares, os teus colegas, principalmente na adolescência, né? Então, eu vou ler mais ou menos uma tradução que eu fiz aqui desse texto, tá? Para daí a gente partir para a parte da interpretação. Então, quais são os efeitos das mídias sociais na pressão dos colegas? Eu vou traduzir peer pressure como pressão dos amigos, pressão social, pressão dos colegas, tá? Que seria mais ou menos isso, mais fácil para a gente entender. Então, assim como as interações presenciais podem ser tanto positivas quanto negativas, a comunicação por meio das mídias sociais também podem ter um efeito positivo ou negativo. As mídias sociais estão constantemente disponíveis, permitindo que os adolescentes recebam essas mensagens 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso significa que as mídias sociais têm um grande potencial para amplificar sentimentos de pressão dos colegas, tanto negativos quanto positivos. Uma deturpação, misrepresentation aqui, deturpação comum das mídias sociais é quando as pessoas postam o melhor, the best, né? O melhor das suas vidas, criando uma falsa sensação de realidade. Isso pode levar os adolescentes a comparar a verdadeira realidade das suas vidas com o retrato perfeito das vidas dos outros e sentir essa pressão para acompanhar. Ou seja, eles querem acompanhar essa vida perfeita dos outros, né? Additionally, há uma conjunção aqui de adição, né? Additionally, a ausência de feedback pessoal pode permitir um ambiente no qual as pessoas compartilham conteúdos prejudiciais ou comentários abusivos. Abusivo, onde é que está minha caneta aqui? Comentários abusivos que de outra forma não diriam pessoalmente. Esse fenômeno chamado trolling, isso daqui é um tipo de bullying, tá? Isso daqui vocês têm que saber. Quando cai, tipo assim, formas diferentes de bullying. Trolling é um tipo de bullying, tá? Trolling é quando a pessoa não tem coragem de comentar pessoalmente, mas faz isso através de uma mídia social, tá? Então, esse fenômeno chamado trolling é uma forma inacreditável, não inacreditável, incrivelmente difundida de pressão negativa dos colegas, encontrada nas mídias sociais. There have been. Também houve exemplos de desafios online, lembram da baleia azul? Prejudiciais que têm o potencial de impactar negativamente a saúde de uma criança. Felizmente, as mídias sociais também podem promover pressão positiva dos colegas por meio de grupos que apoiam causas beneficentes ou páginas que destacam histórias inspiradoras. O acesso às mídias sociais também nos permite permanecer conectados a familiares e amigos distantes de maneiras que não eram possíveis antes. Para dar suporte às crianças em uma era de telas e mídias sociais, é importante que os pais ensinem hábitos digitais saudáveis que incentivem a saúde emocional. Considerando os efeitos que a pressão dos colegas pode ter sobre os adolescentes e jovens, é importante que os pais incentivem a comunicação aberta e ajudem seus filhos a se prepararem para situações de pressão negativa dos colegas. É no outro texto que menciona, tá? Tô confundindo os textos. Ok. Então vamos lá. One of the key risks. Então aqui key, cuidado, essa palavra é muito usada nos textos, tá? Que a gente conhece como chave, né?
mas chave literalmente, tá? Mas no sentido figurativo, é principal, tá? A palavra-chave para alguma coisa, né? Então, tipo, principal, tá? One of the key risks, então, um dos principais riscos, tá? Da mídia social nos adolescentes, como descrito no texto, é melhor apresentado aonde dessas alternativas. Então, veja bem, se é o principal risco, ele vai estar no primeiro parágrafo, tá? Ele vai estar no início do texto. Porque se é o principal, ele foi citado por primeiro. Então, prestem atenção muito nos enunciados, principalmente no de interpretação. Se é key, se é chave, foi citado por primeiro, é óbvio, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Dá uma olhada aqui, ó. Tá falando criar comparações, não, interações negativas entre os colegas, a vida perfeita, né? O retrato da vida perfeita, né? Que vai criar comparações e se sentir inadequado entre os adolescentes, entre teus amigos. Eles são sempre compelidos, né? A compartilhar as suas reais emoções online, levando isso a uma falta de privacidade ou os desafios. Os desafios foi falado aqui embaixo, cara. Olha aqui, ó, foi falado aqui, ó. Ah, e sempre tem desafios online prejudiciais, né? Mas isso foi só falado aqui no finalzinho de um parágrafo, ó, mal e mal deram atenção para essa questão dos desafios. Então, isso não vai ser a chave. A chave é alguma coisa que foi falado no primeiro parágrafo, no máximo no início do segundo, tá? E olha aqui o que que tá, ó. Picture Perfect Portrait. Então, o retrato da vida perfeita dos outros, levando você a se sentir um lixo porque os outros vão estar colocando ali o que tem de mais perfeito na sua vida, que nem sempre é real, né? Ó, one common social media misrepresentation, né? Então, o mais comum aqui, né? Uma deturpação mais comum na mídia social é quando as pessoas postam o melhor da vida deles, criando um sentido falso, um senso falso de uma falsa sensação de realidade. E daí você vai lá e compara, né? O adolescente vai lá e compara a vida dele, né? Com a vida do outro que tá lá tudo perfeitinho, a dele é uma porcaria. Então, tipo assim, a dele é cheia de problema. O pai briga, a mãe briga, o pai não deixa sair na festa, o pai não deixa dirigir o carro, e o outro tá lá de repente dirigindo, tá lá sentado no volante de um carrão, mas sabe-se lá se ele realmente dirigiu aquele carrão. Então, qual que é o primeiro, ó? O one common, tá aqui o primeiro que foi citado é a falsa sensação de realidade. Então tá aqui, ó, letra B. Porque aqui falou o principal, tá? Então ele vai ser citado primeiro. Letra B. Number two. Based on the text, social media can somehow amplify the effects of peer pressure once. Baseado no texto, tá? Baseado no texto. Sempre vai ser baseado no texto. Se não diz baseado no texto, tudo bem, pode ser baseado na tua opinião, mas aqui é baseado no texto, não é o que você pensa ou o que você acha, tá? As mídias sociais podem, de alguma maneira, amplificar os efeitos da pressão social, já que, uma vez que, tá? Então, por que que elas podem amplificar? A constante disponibilidade permite que as mensagens, tanto positivas quanto negativas, alcancem os adolescentes continuamente, ou seja, o que que fala aqui, ó, no primeiro parágrafo, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Isso fecha, tá? Ó, constantemente disponível. A constante disponibilidade. Fechou? Fornece sempre, continuamente, instantaneamente feedback. Não, não fornece feedback, tá? Até porque aqui fala da falta do feedback, né? Devia ter sublinhado quando eu tô lendo, né? Eu falo para vocês fazer isso e eu nunca faço, né? Onde é que fala da falta de feedback? Eu lembro que fala lack of feedback. Eu só não lembro onde porque eu não sublinhei, viu? Viu como é importante você ler e sublinhar? Eu sempre falo isso nas minhas aulas de interpretação e eu não faço, né? Tá, mas em algum lugar fala de lack of personal feedback. Parabéns para vocês que sublinharam. The absence aqui, ó. The absence of impersonal feedback, in-person feedback.
a falta de feedback pessoal. E aqui diz que tem feedback, então essa tá errada, tá? A letra B tá errada. It mainly amplifies negative peer pressure due to the anonymity. Aonde que tem anonimidade? Existe essa palavra? Se existe, não sei. Mas enfim, não tem, porque você vê quem tá curtindo, quem não tá curtindo, a grande maioria. Pouquíssimos fazem um perfil anônimo, e se fizer também é só para te xingar. Então, tipo assim, não tem anonimidade, tá? A falta de tempo real na comunicação reduz o impacto da pressão social nas. Não, não tem nada a ver com o tempo real, tá? A questão é aqui, ó, a constante disponibilidade de receber essas mensagens. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, a certa é a letra A, tá? No texto, a solução proposta para mitigar é diminuir os efeitos negativos da peer pressure on social media is limitar o tempo de tela? Não, não fala em nada em limitar tempo de tela aqui. Encorajar os adolescentes a compartilhar apenas conteúdos positivos nas suas plataformas de mídia social? Eu não vi isso aqui, tá? Diz que é para ensinar, né? Onde é que tá aqui, ó? Aqui, ó. Apoiar as crianças nessa era das telas, né? It's important to teach health digital habits. Ensinar, mas não fala em apenas. Esse only aqui é uma palavra muito pesada para a gente dizer que está certo, tá? Teaching children healthy digital habits. Olha aqui exatamente como está no texto, tá? To promote emotional well-being and open communication. Aqui sim, tá? Aqui sim. Using monitoring software, usar softwares de monitoramento? Não, não fala nada disso. Aqui realmente é a letra C, tá? Então, cuidem com as palavras que estão sendo usadas, tá? Porque esse only aqui restringe muito o sentido da frase. Somente e apenas não é o que está sendo dito aqui, tá? Ó, chamei atenção pro additionally, né? Additionally é conjunção, e Iban gosta muito de conjunção, tá? Additionally é uma conjunção de adição, mas não é ela que está sendo, aqui está sendo analisada o otherwise, né? Eu perdi minha caneta, cadê minha caneta? Onde é que eu estou riscando? Aqui. Otherwise. O que que é otherwise? Otherwise é caso contrário. Adianta eu saber a tradução? Não. As pessoas me perguntam assim: ai, teacher, me dá uma lista das conjunções. Não adianta você ter lista de conjunção. Você já assistiu as minhas aulas de conjunção? Não, né? Tem duas aulas de conjunção lá na minha plataforma, tá? Tem uma das explicações e uma de resolução de questão. Conjunção você tem que saber as famílias, tá? Não adianta você saber traduzir. Por quê? Porque se você traduz, muitas vezes dá certo o sentido. O problema não é traduzir. A gente não está fazendo aula de português, a gente está fazendo aula de inglês, tá? Não é traduzir. Ah, mas se você traduzir, encaixa o sentido e dá certo. E quem mandou traduzir? É aula de português? Não, é aula de inglês, querido, tá? Nem sempre dá certo, tá? Você tem que saber o sentido, você tem que saber a que família pertence. E outra, não é porque está na mesma família que vai dar para trocar uma por outra. Tem conjunções e conjunções. De contraste, por exemplo, você tem 5 subgrupos dentro do contraste. Uma você pode trocar por outra, mas outra você não pode trocar por uma. Não é porque elas são parte do contraste que você pode trocar qualquer uma por qualquer uma. Aí vira uma salada, tá? Você tem que saber qual é o grupo, qual é o subgrupo. Assista a minha aula de conjunção para você saber, tá? Entra lá na minha plataforma, eu vou deixar na descrição do vídeo. Daí você vai saber como lidar com conjunção, tá? Então aqui, ó, otherwise. Otherwise é caso contrário. Tudo bem, parabéns, você acertou a tradução. Agora, por qual família que ela pertence? Por qual que eu posso trocar? É isso que você tem que saber. Não é saber a tradução. Você pode fazer milhares de listinhas e pendurar no teto do teu quarto para quando você acordar você dar de cara com elas, mas isso vai ajudar alguma coisa? Não, tá? Você tem que saber a qual família pertence e por qual você pode trocar. É esse o segredo de estudar conjunção. Então aqui, ó, otherwise. Otherwise é uma conjunção de resultado. The reason, é the reason. Reason and result. Opa.
reason and result, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho even if. Even if é ênfase. As if é comparação. E unless é condição ou exceção. Tem gente que acha que é condição, tem gente que acha que é exceção. Porque ele seria a negativa do if, né? Seria o if not, tá? A única que eu posso trocar aqui é pelo under different circumstances, tá? Então, só por ele. Outros sinônimos de otherwise que eu teria: differently, any other way, contrarily, on the other hand. On the other hand seria uma boa. On the other hand, in different circumstances, under other conditions, at another time, in a different way, tá? Daí eu poderia. Aqui parece que ficou pro reason, né? Mas pro additionally, mas não é, tá? Ele é de adição. Então não adianta você saber só a tradução. Você tem que saber para que família pertence e dentro dessa família por qual eu posso trocar ela, tá? Vai lá na minha plataforma, compra a aula de conjunção e conjunção resolução. Tem explicação e tem resolução de questão, tá? Te garanto que vai mudar bastante a tua opinião sobre conjunções. Daí nós temos um texto 2, coisa bem rara na prova da IBAN, né? Geralmente IBAN tem só um texto, ele tem algumas questões de interpretação e o resto é tudo gramática. Agora a gente veio com dois textos e dois textos razoavelmente grandes, né? Então vamos lá. Effective ways to help students handle peer pressure. Então, maneiras efetivas ou eficientes de ajudar os alunos a lidar com a pressão social. Vamos lá, mais uma tradução aqui. A pressão dos colegas é parte integrante da vida estudantil. Infelizmente, né? Ela os ajuda a explorar e tocar seu potencial adormecido. Ensina-os a enfrentar desafios e superar obstáculos. Também os ensina a defender aquilo em que acreditam, a dizer não quando necessário e, no processo, a formar um caráter e personalidades fortes. Uma criança no processo de formação de uma identidade precisa de apoio e orientação daqueles ao seu redor. A melhor maneira de tornar seu filho forte o suficiente para vencer a pressão dos colegas é ajudá-lo a construir confiança em si mesmo, em suas habilidades e em suas decisões, e tratar seu filho em crescimento com respeito. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Algumas maneiras pelas quais nós, como educadores, podemos ajudar nossos alunos a superar a pressão dos colegas é promovendo uma cultura de diversidade e inclusão, encorajando discussões abertas com os alunos e pais sobre a pressão dos colegas, desenvolvendo habilidades chaves, ó, aqui já tem, ó, que, né, de comunicação para ajudar a gerenciar a pressão negativa dos colegas e construindo resiliência. Como professores, devemos promover resultados positivos da pressão dos colegas em nossa sala de aula, conversar aberta e honestamente com nossos alunos sobre o que é pressão dos colegas e como ela pode ser positiva e negativa. Encorajar os alunos a falar sobre as pressões pelas quais estão passando e discutir maneiras práticas de gerenciar essa pressão. Os pais devem se envolver nas discussões sobre a pressão dos colegas, pois eles têm um papel importante a desempenhar ao falar com seus filhos sobre pressão dos colegas. Ficar repetindo, né? Pressão dos colegas, pressão dos colegas. Os pais também podem ajudar seus filhos a lidar com a pressão dos colegas, falando com eles como amigos. Os pais podem contar aos seus filhos como lidavam com a pressão dos colegas quando eram jovens. Aí eu acho bem complicado, né? Depende muito dos pais. E se os pais eram os bullies? Já pensaram nisso? É complicado, né? Tem que cuidar muito como os pais vão falar e que tipo de pais esses filhos têm, né? Tava pensando quando eu estava fazendo a tradução desse texto, quem são os pais, né?
qual é a visão dos pais sobre isso? Que tem pais até hoje que não aceitam isso. Mas enfim, isso é uma discussão para outra hora. A pressão dos colegas, na maioria das vezes, tem efeitos negativos, mas se ensinarmos nossos filhos a encarar isso de forma positiva e como uma oportunidade de fortalecer seu caráter, a jornada se tornará mais fácil. Não vamos entrar na questão social aqui, né? Social, filosófica, enfim, complicado, né? Viajei. Então, one of the primary benefits. Então, um dos benefícios principais aqui, ó, novamente, um dos benefícios principais, provavelmente vai estar no início do texto, né? Então, um dos benefícios principais da pressão dos colegas mencionado no texto, benefícios, tá? Não é mais riscos, é benefícios. Então, tá lá no início do texto. Lá no início do texto ele fala muito, né? O que que vai ajudar, né? Então, benefício, né? Ajuda, ó, o primeiro tá aqui, ó. Tá aqui o primeiro, ó. Ele fala de vários, mas o primeiro ajuda eles a explorar e a tocar o seu potencial adormecido. Ajuda eles a enfrentar desafios e superar obstáculos, mas o primeiro tá aqui, ó. A explorar e tocar o seu potencial, a confrontar opiniões populares, explorar e tocar o seu potencial, tá aqui, evitar de formar sua própria identidade? Não. Aumentar a competição entre alunos? Não, tá aqui a letra B, né? O primeiro que mencionou lá, que eu falei para vocês. Se tá falando o principal, o primário, tá, vai ser o primeiro a ser mencionado no texto, tá? Então vai estar no primeiro parágrafo, no máximo no início do segundo. Aconteceu a mesma coisa no texto anterior, aconteceu aqui no segundo texto, tá? De acordo com o texto, os educadores podem assistir no sentido de ajudar, tá? Os alunos, cuidado que é um falso cognato, a gerenciar a pressão negativa de que maneira? Isolando eles dos seus colegas durante uma discussão? É claro que não, isso aqui você não precisa nem ler o texto para saber, né? Promover uma cultura de conformismo? Não, não. Encorajar discussões abertas? É óbvio, né? Evitar as discussões? Não. É encorajar discussões abertas. Você não precisa ler texto nenhum para saber, né? A ideia de que os pais têm um papel importante em ajudar seus filhos a lidar com essa pressão é muito clara no segundo texto. Esse papel está relacionado a uma das ações que é: eles devem impor regras rígidas sem discussão? Óbvio que não, também não precisa nem ler o texto, né? Eles devem sempre proteger seus filhos dessa interação? É óbvio que não. Senão eles sempre vão querer sentar na janela do avião. Eles devem desencorajar qualquer conversa sobre pressão social? Óbvio que não. Eles precisam agir como amigos e compartilhar suas próprias experiências? A princípio, sim, né? De acordo com o texto. Agora a gente vem à parte de gramática. Amo. Vamos lá. O uso do terceiro condicional. Ai, eu odeio esses enunciados aqui. É só para te confundir a cabeça, né? O third conditional is correctly presented in. O que é third conditional? Third conditional eu tenho que ter. Perdi minha caneta. Onde está minha caneta? Aqui. Eu tenho que ter a frase do if com o past perfect. O que é past perfect? Auxiliar had mais um verbo no past participle, que eu chamo de terceira coluna. E a frase do resultado, eu tenho que ter would have mais terceira coluna, tá? Se eu não tiver isso, não tá no third conditional. Então, primeiro eu tenho que achar uma frase que esteja com essa estrutura. Se não tiver, não é third conditional, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma inversão, tá? Tem uma inversão, mas está certíssima. Quem não sabe o que é inversão do third conditional, tem uma playlist no meu canal só de frases condicionais, explicando desde o iniciozinho até o final. São, acho que, 8 ou 9 vídeos. Assistam lá, tá? Vocês vão entender tudo sobre conditionals. Aqui tá certo, é uma inversão de frase. Ou compra o meu preparatório e-book, tá completíssimo também. Aqui é uma inversão de third conditional. Tenho had mais terceira coluna, would have, tá certo, a princípio é essa letra aqui, a letra A.
If I had, tá certo? I could, aqui precisaria um have called, tá errado. Então, aqui não está no third conditional. He would have, aqui ela está invertida, né? Porque o if está depois, mas aqui eu precisaria de um had. Então, tá errado. If I had arrived, tá certa? Might have met, teria que ser met. Então não está com a estrutura certa. Realmente a letra A. Vocês viram que eu só analisei a estrutura. Não traduzi, eu não precisei entender as frases, eu só analisei a estrutura, tá? Se eu tivesse duas frases com a mesma estrutura, daí sim eu teria que traduzir, entender, ver se estava certo com o sentido. Mas como eu fiquei só com uma, é só a estrutura, gente. Parte de gramática em concurso, 99% das questões eu só analiso estrutura. Eu nunca preciso traduzir, eu nunca preciso ficar pensando se faz sentido, se não. É só estrutura. Eu canso de dizer isso para vocês. Vocês não precisam perder tempo. É analisar a estrutura gramatical. Unfortunately, they didn't try hard enough. Making the sentence above wish. Wish, tá. Wish eu tenho duas soluções, eu tenho duas estruturas basicamente. Na verdade são três, mas geralmente só cai duas em concurso, tá? Tá no meu preparatório. Wish com passado e wish com past perfect. Como eu já tenho a frase aqui com didn't no passado, então vai ser o wish no had. Então eu vou dizer they hadn't tried, tá? É isso aqui que eu tenho que ver. Não, não, mas tem que ser negativo. Ah, não, porque eu quero uma coisa que não aconteceu. Eu quero uma coisa tipo assim, eles não tentaram o suficiente, então eu gostaria que eles tivessem tentado. Então é had, tá? Então realmente é a letra C. Eu anotei a de cima a resposta? Sim, aqui. Letra A. Non-defining relative clauses. O que é uma non-defining? É aquela que não tem uma informação essencial, mas apenas adicional. Então, a non-defining, ela estará entre vírgulas, tá? Se ela está entre vírgulas, ela não pode ser usada com o that. O that nunca vai estar entre vírgulas, tá? A opção que tem uma non-defining relative clause correta. Tá, eu acabei de falar, o that não pode estar entre vírgulas, então essa daqui está errada. I went to a lecture about Shakespeare, whose plays, cujas peças, as peças de quem tem atrás? De Shakespeare, tá certo? Mas vamos analisar as outras, né? Buenos Aires, whom eu só uso para pessoas, não uso para cidades, então está errado. Heinrich, where is from Heinrich, não sei, que é da Suíça. Ele é uma pessoa, ele não é um lugar. Se ele é da Suíça, então tá errado. Realmente é a letra B. Nossa, que prova fácil. Muito óbvio, né? Deixa eu ver que eu tô aqui para não me perder antes que eu fale alguma besteira. Vamos lá. 11. Em inglês, nós podemos usar tanto o objeto direto quanto indireto para ser um sujeito da voz passiva. Voz passiva tem que ter, né? IBAN. IBAN é muito previsível. Entre as frases abaixo, qual que pode ser escrita na voz passiva? Bom, já está te dando a resposta no enunciado. Para você fazer uma voz passiva em inglês, você tem que ter um objeto na frase, tá? Ou seja, o teu verbo tem que ser transitivo direto ou indireto, ou transitivo direto e indireto. Tem que ter um objeto. Se o verbo não tem um objeto, eu não posso transformar em voz passiva no inglês. Cara, lembrem-se, eu estou falando de língua inglesa. Não me interessa o português. Eu não sou formada em português, muito menos em inglês, tá? Minha formação é comércio exterior. Então, assim, se você não tem um verbo transitivo, se o teu verbo é intransitivo, é impossível passar para a voz passiva, tá? Básico, tá bom? Logo, se eu tenho um verbo de ligação, não se passa para a voz passiva. Custa. Custa não é verbo transitivo. Is. A única que eu posso passar para a voz passiva está aqui, ó.
I had broken the new machine. O que eu quebrei? A nova máquina. Eu sei que vocês estão pensando, passe para a voz passiva, Silvia, para eu ver como é que fica. Ou tem alguém pensando assim, é uma pergunta, a pergunta não se passa para a voz passiva. Ai, gente, por favor, não me coloquem isso nos comentários, porque é deprimente, tá? Quem que disse que voz passiva não se faz pergunta? Onde foram fabricados esses brinquedos? Isso é uma voz passiva e é uma interrogativa. Me poupem, tá? Eu vou fazer ela na voz passiva porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Isso daqui é uma pergunta indireta para começar, tá? Sem contar que é um discurso indireto também, tá? Então, o início fica igual. Did they, opa, tell you that? Daqui fica igual, porque não é isso daqui que eu tô passando para voz passiva, eu tô passando o resto, tá? I had broken the new machine. Eu tinha quebrado a nova máquina. A nova máquina tinha sido quebrada por mim. Simples assim. That the new machine had had been broken by me, obviously. Okay? Satisfied? Happy? Tão contente agora? É óbvio que é essa, tá? Não tem nem o que discutir. Ok. Prefixos e sufixos. Muitos verbos são feitos acrescentando sufixos, são formados. A opção na qual o verbo apresentado não segue essa regra. Cuidem, cara, eu caio muito nessas questões que tem not. Eu caio muito nessas, tá? Que não segue essa regra, quer dizer que não é formado por um sufixo. Cuidado, tá? Privatize or privatize, não sei qual que é a pronúncia certa aqui, tá? We can, esse daqui é um prefixo, um sufixo muito comum de formar verbo, tá? Cuidado, o en é um sufixo muito comum para formar verbo a partir de adjetivos. Darken, escurecer, lighten, clarear, tá? Broaden, ampliar, tá? Cuidado, estudem esse sufixo aqui, cai bastante. Differentiate, ate também é bem comum. E aqui eu tenho devalue, desvalorizar, tá? Ele é um prefixo, então ele não segue a regra do sufixo, tá? Então, realmente, a 12 aqui. Aqui. Embora used to, be used to and get used to são basicamente quase o mesmo, quase, mas não são, tá? Eles têm diferentes funções na língua inglesa e seguem algumas regras. A frase que está correta usando eles, tá? Então, used to é aquilo que você fazia no passado, é o nosso pretérito imperfeito. I used to have long hair. Eu tinha cabelo comprido. Eu não gosto de traduzir como eu costumava ter. Eu não gosto dessa tradução. Eu prefiro jogar o verbo para o pretérito imperfeito. Eu tinha. I used to study German. Eu estudava alemão e não eu costumava estudar. I don't like that. Não gosto dessa tradução, tá? Mas isso é uma coisa pessoal. Eu lembro que eu vi uma vez uma explicação de um professor numa pós e eu achei que era bem coerente, não traduzir como costumava. Mas agora eu não sei repetir para vocês essa explicação, mas eu lembro que na época eu gostei muito da explicação dele para não traduzir como costumava e sim conjugar o verbo no pretérito imperfeito, tá? Achei que fazia bastante sentido. Uma hora até eu tenho que pesquisar isso daí. Be used to é estar acostumado. I am used to waking up early. Eu estou acostumada a acordar cedo. Lembrando que depois daqui, eu não sei porque que minha mesinha hoje está falhando, não está funcionando. Aqui eu uso o verbo no infinitivo, na forma base. Aqui eu uso com ing. E aqui também eu uso com ing, tá? Eu estou acostumada a acordar cedo. And get used to é você se acostumar. I have to get used to getting up early. Eu tenho que me acostumar a levantar cedo, tá?
Então, você tem que prestar muita atenção na hora de estruturar as frases e analisar aqui no caso. So, I didn't get used to driving. Eu não me acostumo a dirigir nessa cidade louca. They are used to staying. Eles estão acostumados a ficar acordados até tarde. Those people used to live. Essas pessoas viviam no luxo. E aqui eu não tenho verbo depois. Sorry for being late. I really cannot get used to early classes. Desculpa por estar atrasado. Eu não consigo me acostumar às aulas cedo. Então essa está correta, porque ela não tem nenhum verbo depois. Então tá certo. Se tivesse, teria que ter ing. Então é a única que está certa, a letra D. Discurso direto e indireto. Tem um aulão lá na minha plataforma sobre reported speech também, tá? Resolução de questões. Inclusive, os preços vão ser os mesmos até dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro eu vou dar uma reajustada, porque senão não há quem aguente, né? Aqui, passar para o discurso indireto. Bom, eu tenho passado. Como é que eu sei que eu tenho passado e não é presente se let fica igual nas 3 colunas? Porque eu não tenho S, né? Se fosse presente, seria let's. Se eu tenho passado, eu vou dar um passinho para trás, né? Então aqui eu vou precisar colocar um had. Ian had let me down by telling everybody something I had said. Passinho para trás. Então eu tenho que ter had nos dois locais. Ian had, não. Has também não. Nunca vou ter has aqui. Had. É a letra B, a princípio. O que está falhando minha mesinha? Não tem had. Faltou had aqui. É a letra B, tá? Estrutura, gente. Você tem que saber estrutura, tá? Você tem que saber tempo verbal. Tem aula de tempo verbal também lá na minha plataforma. Palavras em itálico. Qual que é um falso cognato? Ai, falsos cognatos é também um problema. Ai, que tem de gente que vem assim, ai, faz uma aula de falso cognato. Cara, não tem que fazer aula de falso cognato. Você tem que saber, você tem que decorar, tá? Falso cognato é uma das pouquíssimas coisas que eu tenho que te dizer assim, ó, faz uma lista e decora. Não tem, cara. O problema do falso cognato é que a gente tem os verdadeiros, né? Nós temos os falsos cognatos e os cognatos verdadeiros. Você tem que saber a diferença dos dois e decorar uma lista, tá? Coloca num contexto e decora, tá? Falso cognato é uma das poucas coisas que você vai fazer uma lista e vai decorar. Eu sempre digo, né? Não espere listinha de palavras comigo, mas falsos cognatos é uma coisa que você tem que ter uma listinha de palavras. Porque não tem como a gente ensinar falsos cognatos. Como é que eu vou fazer uma aula de falsos cognatos? É uma lista, cara. Procura na internet uma lista e decora, tá? É que nem tabuada. Tabuada tu tem que saber decorar, tá? Então vamos ver um que seja um falso cognato. Actual, né? Cara, se você não sabe que actual é real, verdadeiro, é que nem actually. O que é actually? Na verdade. Não tem nada a ver com atualmente, tá? Isso é um básico, é um falso cognato básico, tá? Já comic é um cognato verdadeiro, porque é cômico. Accidental é um cognato verdadeiro, pois é acidental. Enthusiastic, tá? É entusiasmado ou entusiasmada, porque é um cognato verdadeiro. Então, o único que é um falso cognato aqui é actual, que é real. Estamos na 15. Quase fechando a prova, né? Lembrando que eu respondo só interpretação e vocabulário e gramática, tá? Não respondo a parte pedagógica, porque eu não sou formada em letras, tá? Na frase, since he was starving, essa é ótima, porque since aqui é uma conjunção. Since he was starving, he went to a cafeteria near his office. Veja bem, pega pelo sentido, gente. Isso daqui é desde. Nunca que isso daqui é desde. Since só é desde quando ela indica tempo. Since 2010. Since 2010. Aqui seria tempo. Concordam comigo? I have been studying English since 2010. Eu estudo inglês desde 2010. Daí seria tempo.
Aqui está indicando o tempo. Since he was starving. Como vocês traduziriam isso? Como vocês entendem isso? Veja bem. Já que ele estava morrendo de fome, como ele estava morrendo de fome, uma vez que ele estava morrendo de fome, por que ele estava morrendo de fome? Isso indica o quê? Razão, motivo, causa, tá? Isso daqui é uma conjunção de causa e razão. Como eu falei para vocês têm que saber a família da conjunção, tá? Vocês têm que saber a família. Isso daqui nunca vai indicar tempo nesse contexto. Sim, se é uma conjunção que pertence a mais de uma família. Dependendo do que vem depois, você vai saber qual é o contexto. Condição, desde quando sim se vai indicar uma condição ou contraste de duas ideias, tá? Agora, se você disser, por exemplo, você pode dizer assim, ó, since it was raining, she took an umbrella. Já que estava chovendo, ela levou um guarda-chuva. Isso nunca vai ser tempo, isso vai ser razão, motivo, causa. Se você puder substituir por because, não faz sentido? Because he was starving, porque ele estava com fome, ele foi até uma cafeteria. Se você pode substituir o since por because, causa. Quer mais macete do que isso? Cara, eu tô te dando a resposta. Me agradeça. Me agradeça dando um like, se inscrevendo no canal, tá? Mandando um pix, R$ 2, tá? Manda um pix de R$ 2. Vou deixar o pix ali na descrição. Pô, essa dica aqui vale, né? Essa dica aqui vale R$ 2, não vale? Poxa, olha só que baita dica. Substitui o since por because. Se você pode substituir o since por because, é uma conjunção de causa ou razão, motivo. Ô, pix de R$ 2 aí para mim. Piduchona, né? Chorona. Mas vale, não vale? Ah, vai dizer que não, vale uma questão na IBAN, cara. O que é isso? Ó, a frase que usa um plural irregular corretamente. Isso daqui são plurais que vêm do latim. Latim para mim é com N, sempre vai ser com N, tá? Ou do grego. Tem que saber. Ah, mas eu estou estudando inglês, eu não estou estudando latim e grego. São palavras que são usadas no inglês, são palavras que são usadas no português, você tem que saber, tá? Você não usa campus no português? Você não usa currículo vitae no português? Tem que saber, meu querido. Tem que saber, você vai fazer concurso, tá? Ninguém quer saber se você não sabe ou não, eles querem que você responda. Quer passar no concurso, estuda. Tá lá no meu preparatório ainda. Criterion é singular, o plural é criteria, com A. Então aqui tá errado. O mesmo vai acontecer para fenômena, tá? Fenômena é o plural e fenomenon é o singular. Ai, meu Deus. Datum é o singular, data é o plural. Hipóteses está certo, no plural. O singular é com I, hipótesis, tá? Tem essa aula no meu preparatório. E aqui eu encerro a análise da prova IBAN. As outras eu não respondo, eu vou passar a resposta para vocês que eu tenho no gabarito, mas o gabarito é o não oficial, tá? É o provisório lá, tá? Realmente aqui é a letra B. Eu não tenho a prova em PDF, tá? Então, se vocês quiserem printar a tela, eu recebi só fotos da prova, tá? Vocês sabem que a IBAN não disponibiliza a prova na internet. Eu recebo dos meus inscritos que me mandam as fotos, tá? Então, a 18 eu tenho como letra B, no gabarito não oficial. A 19 eu tenho realmente como a letra C.
e a 20 eu tenho realmente como a letra A, tá? Então, vocês querem printar aí a prova, a tela, tá? Dessas questões. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado da análise da prova. E eu vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo, tá? Qualquer coisa é só me chamar lá no meu WhatsApp profissional, que a gente conversa. Não se esqueçam então de dar um like, de se inscrever no canal, compartilhar, deixar um comentário, que isso me ajuda bastante, tá bom? So, see you next video and bye bye.